como é de conhecimento de vocês, desde 93, a gente tem, lá no governo Itamar, né, na elaboração do Plano Real, você vem praticando uma espécie de ajuste fiscal permanente, que, no fundo, significa impor um limite de crescimento dos gastos sociais. Veja, se adota o nome ajuste das despesas do orçamento, mas, na verdade, são despesas de custeio de investimento, né? São gastos sociais e investimentos sociais que são privados de crescimento ou têm subfinanciamento, né? Porque as despesas financeiras do orçamento, pagamento de juros, de encargo da dívida pública, né? Redução de tributo para os mais ricos, né? Eliminação da tributação sobre lucros e dividendos, né? Nada disso passou por modificação, né? A própria emenda constitucional 95 envolveu um decréscimo expressivo, né? Uma queda de 50% na função de direitos da cidadania no orçamento. Ao mesmo tempo, um crescimento de quase 5 vezes o crescimento do orçamento em termos da despesa com pagamento de juros. Ao mesmo tempo que a função defesa nacional, muito vinculada aos militares, aí você já sabe o tipo de gasto que foi feito, né? Expandiu de maneira considerável, cresceu 20% acima da inflação. Então, quando a gente fala de congelamento, de estacionamento de gasto, é necessário, né? Torna-se importante a gente compreender todas essas dinâmicas, né? Isso está no conjunto desses ajustes neoliberais, né? Que aí envolve outras políticas econômicas, né? Taxa de juros liberalizante, que inclui a independência recente do Banco Central, privatizações, abertura comercial, desindustrialização do país, contra-reformas previdenciárias, que foram no mínimo 3 contra as reformas robustas, contra-reforma trabalhista, né? Que tudo isso traz implicações, traz impacto na configuração do fundo público, né? Ou seja, traz impacto na capacidade de financiamento do Estado brasileiro, né? De um país que está inserido na divisão internacional do trabalho como um país aí na abordagem da teoria marxista da dependência, né, como um país dependente, né, como um país que não que tem trocas desiguais em relação ao mundo, que super explora a sua força de trabalho, que tudo isso coloca um determinado limite ao fundo público e uma apropriação desses recursos pela burguesia, pelas frações da burguesia local, né? Então, nesse sentido que a gente está inserido esse debate, né? Porque nós temos um conjunto de medidas que são tomadas como instrumentos de ajuste fiscal, rapidamente, né? Então, nós tivemos Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal, a DRU, Desvinculação de Recursos da União, que ainda está em vigor e aumentou para 30%, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as desonerações tributárias, né? Sem falar de privatização de políticas sociais, incluindo as formas não clássicas, né? Como chamada publicização via as organizações sociais, né? Um subfinanciamento dessas políticas, né? Tudo isso que estão falando, né? E a partir do golpe de 2016, aí se acentua, né, com a emenda constitucional 95, com todo o conjunto de ataques que vem ocorrendo aos direitos, aos trabalhadores, às trabalhadoras, né, como é do nosso conhecimento, e que se agravam ainda com as condições de mais de 2 anos da pandemia, que, aliás, o orçamento extraordinário aprovado não contemplou, né, expansão, por exemplo, de serviços socioassistenciais. Os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui nos acompanhando sabem das condições de funcionamento do CRAS durante a pandemia, né? Ou seja, porque você não teve maior alocação dos recursos. Pelo menos os dados da União não mostram um crescimento da transferência orçamentária nesse sentido, né? Para o fortalecimento do SUS. Até mesmo a saúde, né? Os gastos com atenção primária ficaram praticamente congelados durante esse período. Bom, então o PLP 93 vem nesse sentido, né, de substituir, né, essa malfadada emenda constitucional 95, né,
Mas, bom, eu quero começar do seu início. Em nenhum momento a proposta encaminhada ao Congresso Nacional passou por um debate com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais e com os movimentos sindicais. Ela passou um debate com a Fiesp, com a FEBRABAN, e com os partidos no Congresso. Isso não é uma iniciativa, dialogada, construída, com os movimentos sindicais, com as centrais sindicais, com os movimentos sociais. Ou seja, mais uma vez, é uma iniciativa que blinda a economia do debate político na esfera pública. Limita esse debate aos iluminados da tecnocracia, o que é lamentável. Você tem toda uma engenharia criativa para garantir a captura do fundo público para o pagamento de juros e encargo da dívida pública, esse ano algo como 500 bilhões de reais, e para limitar o crescimento do orçamento social. Bom, o novo arcabouço fiscal ele segue uma velha ladainha neoliberal, baseado em 2 mitos, são mitos falaciosos. O primeiro mito é que a gestão estatal das finanças públicas deve ser igual à administração do orçamento doméstico e empresarial. Isso não serve nem para a dona de casa, muito menos para o governo, que pode emitir moeda, trair empréstimos, tem várias formas de financiamento. E a crença, os economistas chamam aí da fada da confiança, ou seja, um forte ajuste fiscal aumentaria os investimentos estrangeiros no país, ou o próprio investimento privado local. Isso contraria todas as evidências empíricas. Os investimentos são puxados pela demanda de produtos e serviços na expectativa de lucro. Então, assim, a proposta traz alterações para as estimativas de metas anuais para resultado primário do governo, do governo central, para 3 exercícios fiscais. A partir daqui vai ser inserido no anexo de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem algum intervalo de tolerância. Ou seja, o Brasil praticou superávit primário de 1996 a 2014. A gente está trazendo novamente para o centro do debate a ideia de superávit primário. Então, o que a proposta significa? A priori, tem alguma garantia dos testes condicionais a serem mudados, porque o governo está ensaiando isso, mas limita a um determinado crescimento real das receitas primárias do governo, que, a depender do alcance da meta de resultado primário, pode ser reduzido. Então, as despesas primárias também ficam limitadas a um piso e a um teto de crescimento, independentemente da receita. Vai permitir um pequeno crescimento acima da inflação. Mas a proposta ainda tornou mais preocupante. E aí tem impacto direto para a gente. Porque, a não ser que se altere agora no Senado e a Câmara aprove, mas, por exemplo, ao estabelecer que os recursos de complementação da União à Fundeb seja contabilizado no contexto do arcabouço fiscal, bom, que nem a emenda constitucional 95 incluiu, por exemplo, significa que vamos ter problema, porque a educação, para cumprir os seus gastos, vai ter que incluir o Fundeb, e aí vai ter uma redução, vai ter um efeito negativo, sobretudo para as universidades, para os institutos federais, em todas as etapas e modalidades aí de outras políticas sociais também. Ou seja, o texto aprovado também vai desconfigurando a redação inicial, por exemplo, ao incluir no teto o piso da enfermagem, significa que o SUS vai ter que fazer um esforço maior, e vai ter as suas despesas limitadas a 70% das receitas primárias. Então, vai ter uma banda de crescimento entre 0,6% e 2,5% ao ano acima da inflação. Desde que o PIB cresça algo como acima de 3%, 3,5%, que não está no radar. Então, assim, o SUS vai ter problema nessa viabilização. Então, e você teria necessidade de ampliar. A gente sabe que o subfinanciamento há 34 anos dessa situação. Esses impactos também serão sentidos pelo SUAS. O financiamento do SUAS sofreu um desmonte nos últimos anos.
no governo do inominável, né, se acabou aí uma execução abaixo de 2 bilhões de reais. Há uma recuperação importante nesse ano, eu vou dar alguns dados, para não encher vocês de muitas informações de números, né, mas enfim, por exemplo, a lei orçamentária desse ano é de 4,2 bilhões, excetuando a rolagem da dívida, né, o orçamento da Seguridade Social nas funções típicas de saúde, previdência e assistência, o autorizado está em 1 bilhão e 400 milhões de reais. O orçamento da assistência é maior que o orçamento da saúde. A assistência tem 272 bilhões de reais, a previdência 961 e a saúde 172 bilhões. Na assistência social, nós temos 9 programas previstos, né? E aí, os 2 principais programas são a inclusão social por meio do Bolsa Família, o outro, a proteção social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, com 89 bilhões, 33% dos recursos. Eu já vou explicar o que tem aí dentro, né? Lá do Bolsa Família, 71 bi. Sim, e mais a promoção de cidadania por meio do Auxílio Brasil, que era o nome que ainda estava na peça orçamentária, de 102 bilhões de reais. Né? Então, desse 270, 102, a gente está se referindo ao Bolsa Família. Bom, aí eu preciso compreender como é que esse programa, que é o 5031 no Orçamento Federal, vai se desdobrando. Né? E, na realidade, ele é praticamente benefícios, né? Que não é muito diferente dos anos anteriores. Né? 94% se refere ao BPC, né? Sendo 38 bi do BPC de pessoa idosa e 46 com deficiência. Aí, para serviços socioassistenciais, você tem aí algo como 5%. Quero lembrar que lá, quando foi criado, isso chegou a significar 8%. Né? Então, a gente está aí falando para o orçamento previsto desse ano, se essas despesas discricionárias tiverem a oportunidade de crescer e se realizarem, né? Algo como 4,5 bilhões, sendo 1 bilhão e 200 milhões para as ações de proteção social básica, 816 milhões a especial e 2,5 bilhões para a estruturação da rede de serviços. O governo andou liberando na semana passada, eu dei até uma entrevista sobre isso, pois posso encaminhar, algo como 1 bi e 400 milhões de reais. Né? Então, aí faltam mais de 3 bilhões a serem liberados. Né? Bom, o novo arcabouço estabelece ainda que os investimentos públicos, principalmente habitacionais e inversões, né, não poderão ser inferiores à lei orçamentária desse ano e serão devidamente corrigidos pela inflação. Isso é um ponto importante, né? Assim como prevê uma meta de investimento de 75 bilhões de reais para esse ano e que passa a ser corrigida pela inflação. Isso é importante porque é o dobro do ano passado e é uma recuperação mínima dos investimentos públicos, mas isso é 0,5% do PIB, é praticamente nada, e os investimentos nos últimos anos têm sido, vamos dizer assim, apropriado, né, pelo chamado orçamento secreto, né, tem sido muito máquinas, equipamentos, tratores, nessa linha, né, então é um pouco que vai estar acontecendo, né. Bom, o teto, né, dos gastos, né, então passa a ter uma banda de crescimento, né, entre 0,6% e 2,5% ao ano. O governo denominou isso como mecanismo anticíclico, o que não é verdade, né, porque alguém pensar que um crescimento de 0,6% é um crescimento anticíclico, bom, eu acho bastante complicado. Né? O governo Lula, no seu primeiro mandato, que não foi o que mais expandiu o gasto, chegou a quase 3% de expansão em despesas primárias. Né? Então, eu acho isso bastante preocupante. Né? Até mesmo em 2009, por exemplo, no auge da crise para enfrentar, que é a crise do capital de 2008,
os gastos reais no governo Lula se expandiram 10% acima da inflação. Isso hoje, por exemplo, seria impossível caso esse PLP seja aprovado, tá certo? A outra questão. Bom, ainda se impõe um mecanismo punitivo se não cumprir as metas do superávit primário, ou seja, você vai poder só crescer metade da variação da receita do ano anterior, né? Que também é preocupante em termos dessas despesas, né? Bom, de maneira geral, né, em prazo mais longo, o antigo, esse novo arcabouço fiscal, esse novo regime fiscal, vai enfrentar uma questão muito parecida com o teto dos gastos, só que agora em mais longo prazo, compreende? Ou seja, porque os gastos constitucionais, bom, com benefícios previdenciários e pisos constitucionais, principalmente os pisos constitucionais, que o governo ainda está ameaçando de mexer futuramente, tem discussão no Congresso sobre isso, tem iniciativas, inclusive dentro do parlamento, vão, junto com os benefícios obrigatórios, vão crescer mais que as despesas discricionárias, que vai, então, limitar essas novas regras. Então, a consequência disso, possivelmente, serão problemas para reajustar o salário mínimo, que vai repercutir em benefícios menores para a Seguridade Social, no piso previdenciário e no BPC, e no salário dos servidores públicos, além das despesas discricionárias no âmbito da Seguridade Social, como o próprio SUAS, né? Bom, então, finalizando, né, ou seja, eu posso indicar nessa fala inicial. Bom, o orçamento é luta de classe, né? Então, ele serve aí para indicar esse debate que eu fiz no começo, né? Quem vai financiar e quem vai se apropriar. Na minha modesta opinião, o governo está aqui desperdiçando uma enorme oportunidade de fazer uma discussão com a sociedade de uma política fiscal que pense a arrecadação tributária, né? Por exemplo, poderia propor o fim da isenção do imposto de renda nos lucros e dividendos recebidos pelas pessoas jurídicas mais ricos na nossa sociedade. Poderia regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, poderia mexer no imposto sobre herança, no IPVA, né, em uma série de medidas que iriam atuar, né, no sentido de um novo padrão de financiamento do Estado brasileiro. Além disso, né, perante um parlamento conservador, eu penso que deveria se apresentar uma proposta com um pouco mais de radicalidade, né, para você poder, inclusive, negociar em outros patamares, né? Eu acrescentaria a necessidade de um amplo revogaço das medidas de austeridade fiscal, né? Que medidas são essas? Revisão da lei de responsabilidade fiscal, mexer na gestão da dívida, diminuir o endividamento dos entes da federação, mexer na regra de ouro, do resultado primário, enfim, de um conjunto de instrumentos que restringem as despesas públicas na área social, porque essa restrição acirra a fome, a pobreza, as desigualdades, né? E, em caso de necessidade de pensarmos medidas de austeridade, elas devem estar devem ser submetidas a uma análise dos impactos nos direitos sociais, nos direitos humanos. Ou seja, a economia deve estar a serviço da dívida, né? A gente tem que pensar na reconstrução do Estado de direitos, de implementar e ampliar a Seguridade Social, né, conforme postulada na Constituição, conforme a defesa que a categoria faz de uma Seguridade Social ampliada, que possa fomentar a distribuição de renda e de riqueza, né, que possa direcionar o fundo público para fortalecer uma rede de proteção social, de garantir direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, que é um outro tema também bastante importante, né? Então, isso deveria ser feito, né? Além de fazer isso, com uma discussão com a sociedade, com fortalecimento da cidadania, respeitando as diversidades de gênero, étnica, racial, de inserção social, né? De abrir isso, né? De propor uma construção com mecanismos de participação social, uma construção
coletiva, né? Para a gente politizar esse debate contra uma ideologia capitalista, neoliberal, e que está enraizado, né, na administração pública, nas práticas gerenciais, que depõe contra o estado de bem-estar social. Então, assim, como diz uma mestra minha, professora, meu tempo de estudante de economia, né, essa é uma frase de 1995, a Conceição Tavares, né, a economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a uma brutal concentração de renda e riqueza, ao desemprego e à miséria. Então, nós temos que pensar em botar a economia a serviço da vida. É isso, agradeço aí pela oportunidade dessa fala inicial e fico à disposição para o debate.